Vida e Ensinos, capítulo 5. O desapontamento. Com dedicação e entusiasmo, nós nos aproximávamos do tempo em que se esperava o aparecimento do nosso Salvador. Com fervor solene, buscávamos, como um povo, purificar nossa vida a fim de estar prontos para encontrá-lo em sua volta. Ainda se realizavam reuniões em residências particulares em diferentes partes da cidade, com os melhores resultados. Os crentes se animavam a trabalhar por seus irmãos e parentes, e dia a dia se multiplicavam as conversões. Reuniões no Salão Beethoven. Apesar da oposição dos ministros e de igrejas, o Salão Beethoven, na cidade de Portland, ficava cheio todas as noites. Especialmente aos domingos, havia ali uma grande congregação. Todas as classes iam às reuniões, ricos e pobres, poderosos e humildes, líderes religiosos e leigos, estavam todos, por vários motivos, ansiosos para ouvir a doutrina do segundo advento. Muitos iam e, não encontrando lugar nem para ficar em pé, voltavam decepcionados. A ordem seguida nas reuniões era simples. Fazia-se normalmente uma palestra curta e ao ponto, dando em seguida liberdade para comentários gerais. Via de regra, havia o maior silêncio possível a uma tão grande multidão. O Senhor continha o espírito de oposição, enquanto seus servos expunham as razões de sua fé. Algumas vezes o instrumento era fraco, mas o Espírito de Deus dava peso e poder à sua verdade. Sentia-se a presença dos santos anjos na assembleia, e várias pessoas eram acrescentadas diariamente ao pequeno núcleo de crentes. Em uma ocasião, enquanto o pastor Stockman estava pregando, o pastor Brown, ministro batista cristão, estava assentado à plataforma, escutando o sermão com intenso interesse. Ficou profundamente comovido e subitamente seu rosto empalideceu como de um morto. Seu corpo oscilou na cadeira e o pastor Stockman o segurou no momento exato em que estava caindo no chão e o deixou no sofá atrás da plataforma, onde ficou sem forças até o sermão terminar. Levantou-se então, com o rosto ainda pálido, mas brilhando com a luz do sol da justiça, e deu um testemunho muito impressionante. Parecia ter recebido a santa unção do alto. Ele tinha por costume falar devagar, de uma forma fervorosa, sem qualquer agitação. Nessa ocasião, suas palavras, solenes e prudentes, traziam um novo poder. Relatou sua experiência com tal simplicidade e naturalidade que muitos dos que antes haviam tido preconceito ficaram emocionados e até choraram. Percebia-se a influência do Espírito Santo em suas palavras e em seu rosto. Com santo entusiasmo, declarou ousadamente que havia tomado a palavra de Deus como sua conselheira, que ela contribuiu para que suas dúvidas desaparecessem e confirmasse a fé. Com fervor, convidou seus colegas pastores, os membros da igreja, os impenitentes e incrédulos,
para examinarem a Bíblia por eles mesmos e insistiu que não deixassem ninguém afastá-los do propósito de descobrir a verdade. Ao concluir sua fala, os que desejavam as orações do povo de Deus foram convidados a se levantar. Centenas atenderam ao convite. O Espírito Santo estava sobre a assembleia. O céu e a terra pareciam estar mais próximos. A reunião durou até tarde da noite. O poder do Senhor foi sentido sobre jovens, adultos e idosos. O irmão Brown não se desligou naquele dia nem mais tarde da igreja cristã, mas seus seguidores tiveram sempre grande respeito por ele. Feliz expectativa. Ao voltarmos para casa, por vários caminhos, ouvia-se de uma direção uma voz louvando a Deus e, como que em resposta, vozes de lados diferentes exclamavam: Glória a Deus, o Senhor reina. As pessoas retornavam para casa com louvores nos lábios e aquele alegre som ecoava pelo ar silencioso da noite. Qualquer um que tenha assistido àquelas reuniões jamais conseguirá esquecer tudo aquilo. Aqueles que amam sinceramente Jesus conseguem avaliar os sentimentos dos que aguardavam com intenso desejo a vinda de seu Salvador. Aproximava-se o tempo esperado. Pouco faltava para a chegada do momento de recebê-lo. Aproximávamos-nos dessa hora com tranquila solenidade. Os verdadeiros crentes permaneciam em doce comunhão com Deus. Um prelúdio da paz que esperavam desfrutar no futuro glorioso. Ninguém que experimentou essa esperança e confiança poderia jamais esquecer essas horas preciosas de expectativa. As atividades seculares, na maior parte, foram abandonadas durante algumas semanas. Cuidadosamente examinávamos todo o pensamento e emoções do coração, como se estivéssemos em nosso leito de morte e devêssemos, em poucas horas, fechar para sempre os olhos para as cenas terrestres. Não foram feitas para aquele grande acontecimento roupas para a ascensão. Sentíamos a necessidade de uma prova íntima de que estávamos preparados para encontrar Cristo e de que os nossos vestidos brancos eram a pureza de coração, o caráter purificado do pecado pelo sangue expiatório de nosso Salvador. Dias de perplexidade. Porém, o tempo de espera passou. Essa foi a primeira dura prova a que foram submetidos os que criam e esperavam que Jesus viesse nas nuvens do céu. O povo de Deus do advento passou por um grande desapontamento. Os zombadores estavam triunfantes e ganharam para o seu lado os fracos e covardes. Alguns que aparentavam possuir fé verdadeira pareciam ter sido influenciados apenas pelo medo. E, conforme o tempo passava, recobravam a coragem e audazmente se uniam aos escarnecedores, declarando que nunca haviam sido iludidos para crer realmente na doutrina de Miller, que era um fanático louco. Outros, mais acomodados ou tímidos, abandonaram a causa sem dizer uma palavra. Estávamos perplexos e decepcionados. No entanto,
não renunciamos à nossa fé. Muitos ainda se apegavam à esperança de que Jesus não demoraria muito para voltar. A palavra do Senhor era certa e não poderia falhar. Sentíamos que havíamos cumprido nosso dever, que tínhamos vivido de acordo com nossa fé preciosa. Havíamos sido desapontados, mas não desanimados. Os sinais dos tempos indicavam que o fim de todas as coisas estava muito próximo. Precisávamos vigiar e nos conservar em prontidão para a vinda do Mestre a qualquer momento, aguardando, confiantes e esperançosos, sem deixar de nos reunir para nos orientar, animar e confortar, a fim de que nossa luz pudesse brilhar nas trevas do mundo. Um erro na contagem. Nosso cálculo do tempo profético era tão simples e claro que mesmo as crianças poderiam compreendê-lo, a contar da data do decreto do rei da Pérsia, como se encontra em Esdras 7, o qual foi promulgado no ano 457 a.C., acreditava-se que os 2.300 anos de Daniel 8,14 terminariam em 1843. De acordo com isso, aguardávamos a vinda do Senhor no fim desse ano. Ficamos extremamente decepcionados quando o ano terminou e o Salvador não veio. Não se percebeu, a princípio, que, se o decreto não tivesse sido emitido no início do ano 457 a.C., os 2.300 anos não se completariam no fim de 1843. Verificou-se, porém, que o decreto havia sido promulgado próximo do fim do ano 457 a.C. e, portanto, o período profético deveria chegar ao outono de 1844. Portanto, a visão do tempo não havia tardado, embora parecesse que sim. Aprendemos a confiar nas palavras do profeta, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus experimentou e provou seu povo com a passagem do tempo em 1843. O erro cometido na contagem dos períodos proféticos não foi logo descoberto, mesmo por homens instruídos que se opuseram às opiniões dos que esperavam a vinda de Cristo. Os estudiosos declaravam que o Sr. Miller estava certo em seu cálculo relativo ao tempo, embora discordassem dele quanto ao acontecimento que viria coroar aquele período. No entanto, eles, bem como o povo de Deus do Advento, estavam um erro comum com relação ao tempo. Aqueles que ficaram desapontados não foram por muito tempo deixados sem rumo, pois, pesquisando os períodos proféticos com oração fervorosa, foi descoberto o erro, assim como o traço do lápis profético através do tempo de espera. Na expectativa alegre da vinda de Cristo, a demora aparente da visão não havia sido tomada em consideração. Por isso, ocorreu uma surpresa triste e inesperada. No entanto, essa mesma prova foi necessária para incentivar e fortalecer na verdade os crentes sinceros. Esperanças renovadas.
Nossas esperanças se centralizaram então na vinda do Senhor em 1844. Esse era também o tempo para a mensagem do segundo anjo que, voando pelo meio do céu, clamou: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Apocalipse 14, verso 8. Aquela mensagem foi pela primeira vez proclamada pelos servos de Deus no verão de 1844 e, como resultado dela, muitos abandonaram as igrejas caídas. Em conexão com essa mensagem, o clamor da meia-noite foi anunciado. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Mateus 25, verso 6. Em toda parte do país raiou a luz referente a essa mensagem e o clamor despertou milhares. Foi de cidade em cidade, de povoado em povoado, as mais afastadas regiões do país. Atingiu os eruditos e talentosos, bem como os iletrados e humildes. Esse foi o ano mais feliz de minha vida. Meu coração transbordava de alegre expectativa, mas sentia grande dó e ansiedade pelos que estavam desanimados e não tinham esperança em Jesus. Unimo-nos como um só povo em fervorosa oração para alcançar experiência verdadeira e uma prova irrefutável de nossa aceitação da parte de Deus. Uma prova de fé. Necessitávamos de grande paciência, pois os zombadores eram muitos. Éramos frequentemente abordados com referências irônicas ao nosso desapontamento anterior. As igrejas ortodoxas usaram de todos os meios para impedir que se propagasse a crença na iminente vinda de Cristo. Nas suas reuniões não se dava liberdade àqueles que costumavam mencionar sua esperança na breve vinda de Jesus. Os que diziam amar Jesus rejeitavam, de forma jocosa, as boas novas de que aquele que afirmavam ser o seu melhor amigo iria logo visitá-los. Estavam agitados e enraivecidos contra os que proclamavam a vinda dele e se alegravam de muito em breve contemplá-lo em glória. Um período de preparo. Cada momento me parecia ser da máxima importância. Eu pressentia que estávamos trabalhando para a eternidade e que os descuidados e indiferentes estavam correndo o maior perigo. Nada me obscurecia a fé, e eu me apegava às preciosas promessas de Jesus. Ele disse a seus discípulos: peçam e receberão. João 16, 24. Eu acreditava firmemente que todo pedido de acordo com a vontade de Deus certamente me seria concedido. Prostrei-me humildemente aos pés de Jesus, com o coração em harmonia com a vontade dele. Muitas vezes visitava famílias e me empenhava em oração fervorosa com aqueles que estavam oprimidos por temores e desânimo. Minha fé era tão forte que nunca duvidava, um momento que fosse, de que Deus atendesse minhas orações. Sem uma única exceção, desfrutávamos a bênção e a paz de Jesus em resposta às nossas humildes petições, e luz e alegria animavam o coração dos que antes se desesperavam. Com cuidadoso exame de consciência e confissões humildes, chegamos cheios de devoção ao tempo da espera. Todas as manhãs sentíamos que nosso primeiro trabalho
era nos assegurarmos de que nossa vida estava correta diante de Deus. Compreendíamos que se não estivéssemos progredindo em santidade, estaríamos certamente retrocedendo. Aumentava o nosso interesse de uns para com os outros. Orávamos muito uns com os outros e uns pelos outros. Nós nos congregávamos nos pomares e bosques para ter comunhão com Deus e dirigir-lhe nossos pedidos, sentindo mais completamente a presença dele quando rodeados por suas obras naturais. As alegrias da salvação nos eram mais necessárias do que a comida e a bebida. Se nuvens nos encobriam a mente, não ousávamos repousar ou dormir antes que fossem eliminadas pela certeza de que éramos aceitos pelo Senhor. A passagem do tempo. O povo de Deus do Advento se aproximava da hora em que decididamente esperava ver sua alegria se concretizando na vinda do Salvador. Mas, de novo, o tempo passou sem nenhuma demonstração do advento de Jesus. Foi amargo o desapontamento que atingiu o pequeno rebanho, cuja fé tinha sido tão forte e tão elevada a esperança. Porém, estávamos surpresos de que nos sentíssemos tão confortados pelo Senhor e tão fortemente amparados por sua força e graça. A experiência do ano anterior, no entanto, repetira-se em grande escala. Um grande número de pessoas renunciou sua fé. Alguns que tinham sido muito confiantes ficaram tão profundamente feridos em seu orgulho que queriam como que fugir do mundo. Como Jonas, queixavam-se de Deus e preferiam a morte à vida. Os que haviam firmado sua fé na experiência de outros e não na palavra de Deus, estavam de novo prontos para mudar de opinião. Ficamos decepcionados, mas não desanimados. Resolvemos evitar lamentações diante daquela dura prova, considerando que o Senhor estava nos purificando das escórias e nos refinando como o ouro no fogo. Resolvemos nos submeter pacientemente ao processo de purificação que Deus julgava necessário para nós e aguardar com paciente esperança que o Salvador remisse seus filhos provados e fiéis. Estávamos firmes na crença de que a pregação do tempo definido era de Deus. Foi isso que levou os homens a examinar com empenho a Bíblia, descobrindo verdades que antes não haviam percebido. Jonas foi mandado por Deus para proclamar nas ruas de Nínive que dentro de 40 dias a cidade seria destruída. Porém, Deus aceitou a humilhação dos ninivitas e lhes prolongou o período de graça. Entretanto, a mensagem que Jonas levara havia sido enviada por Deus. Nínive foi testada de acordo com a vontade divina. O mundo olhava para nossa esperança como uma ilusão e a nosso desapontamento como seu consequente fracasso. No entanto, ainda que estivéssemos errados quanto ao que deveria ocorrer naquele período, não havia falha na realidade da visão que parecia tardar. Aqueles que tinham esperado a vinda do Senhor não estavam sem conforto. Haviam obtido conhecimento valioso da pesquisa da palavra. O plano da salvação estava mais claro em sua compreensão. Cada dia
descobriam novas belezas nas páginas sagradas e maravilhosa harmonia através delas, um texto explicando outro e não havendo nenhuma palavra empregada em vão. Nosso desapontamento não foi tão grande como o dos discípulos, pois quando o Filho do Homem entrou triunfantemente em Jerusalém, esperavam que ele fosse coroado rei. O povo se ajuntava de toda a região em redor e exclamava: Hosana ao filho de Davi! Mateus 21, verso 9. E quando os sacerdotes e anciãos pediram a Jesus que silenciasse a multidão, ele declarou que, se eles se calassem, até as pedras clamariam, pois a profecia deveria se cumprir. No entanto, dentro de poucos dias, esses mesmos discípulos viram seu mestre amado, que acreditavam que iria reinar no trono de Davi, ser pendurado na cruz torturante diante da zombaria e dos insultos dos fariseus. Suas esperanças elevadas foram frustradas e as trevas da morte os cercaram. Mas Cristo estava sendo fiel às suas promessas. Foi doce a consolação que proporcionou a seu povo e rica recompensa que concedeu aos verdadeiros e fiéis. O Sr. Miller e os que se uniram com ele presumiram que a purificação do santuário, mencionada em Daniel 8,14, significava a purificação da terra pelo fogo antes de se tornar a habitação dos santos. Isso deveria ocorrer por ocasião do segundo advento de Cristo. Por essa razão, esperávamos aquele acontecimento no fim dos 2300 anos. Mas, depois de nosso desapontamento, as Escrituras foram cuidadosamente examinadas, com oração e intensidade, e após um período de expectativa, os pontos obscuros foram esclarecidos, a dúvida e a incerteza foram eliminadas. Em vez de a profecia de Daniel 8,14 se referir à purificação da terra, era então claro que se referia ao trabalho conclusivo de nosso sumo sacerdote nos céus, ao término da obra expiatória e ao preparo do povo para aguardar o dia de sua vinda.